Olá, boa tarde, boa noite para quem tá onde já é noite, boa tarde para quem tá no Brasil, aí são 2 da tarde ainda. Eu vou dar um tempinho para esperar vocês entrarem. Oi, Aninha, tudo bem? Eu vou esperar um tempinho, vou me concentrando aqui para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre o mês de outubro. Oi, Grace. Estou muito feliz de estar aqui. Eu não tenho feito, tantas lives mais. Eu estou fazendo mais ou menos uma vez por mês. Mas eu gosto bastante desse contato ao vivo com vocês, dessa troca que a gente tem. Eu gosto muito de ter vocês comigo aqui e da gente poder conversar, da gente poder trocar energeticamente ao vivo. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Hoje eu quero falar um pouquinho mais desse mês que acabou de começar, outubro, né? E eu quero fazer uma meditação com vocês hoje. Então, quem puder ficar até o fim, eu vou fazer uma meditação com vocês, porque eu sinto que a gente está precisando se conectar, eu sinto que a gente está precisando dessa energia. Então, vai ser bem legal a gente poder acessar essa energia que uma meditação profunda pode trazer, tá bom? Então, eu vou começar a falar, porque vai ficar gravado, e daí eu consigo também adiantar e depois vocês conseguem acompanhar o início. Quem não puder pegar esse início, quem entrar depois, consegue acompanhar na gravação. Questões técnicas aqui de Mercúrio retrógrado, né, que acabou de voltar ao movimento normal, mas vamos seguir, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos falar sobre o mês de outubro, que é o mês inicialmente número 1, porque a gente tem o mês 10, que é 1 mais 0, então todo ano outubro vai ser o mês número 1, tá? E o que a frequência do número 1 traz pra gente? A frequência do 1, ela fala de recomeço, ela fala de novos inícios. Principalmente por ser 10, o 0, ele fala desse movimento cíclico, ele fala desse recomeço, dessa energia que não tem início e não tem fim. Quando uma coisa acaba, na verdade ela já está interconectada com uma coisa que começa. A gente que não tem essa abertura, né? A gente que não olha de cima, digamos assim, e a gente fica apegado apenas ao fim de uma coisa. A gente não percebe que tem muitos outros recomeços possíveis, muitas novas histórias, muitas outras oportunidades para a gente viver quando algo se finaliza. Então o 0, ele traz essa frequência do infinito. E aí a gente tem ele como um valor neutro, justamente porque ele está o tempo todo sendo moldado de acordo com a nossa percepção. Mas o número 1, ele vai trazer essa necessidade de autoafirmação. O 1, ele fala do eu. Então, outubro é um mês para a gente olhar mais para a gente reavaliar a nossa visão sobre nós mesmos. Até porque a gente tem um mês aqui, já usando astrologia, que está no ciclo libriano até mais ou menos o dia 22. Então, dentro desse ciclo libriano, a gente tem muito forte a questão do relacionamento com o outro, com qualquer outra pessoa com quem eu me relacione.
Então, já tem essa tendência a gente ir muito para o outro, a gente prestar mais atenção no outro ou o outro nos afetar diretamente. E aí essa energia do 1, ela pede para a gente olhar para a gente primeiro. Ela pede para a gente perceber nessa relação quem sou eu de fato, o que eu sinto, o que eu acho, o que eu gosto e o que é do outro. O que o outro espera de mim, o que o outro deseja que eu seja e o quanto eu estou alinhado ou alinhada com essa expectativa do outro, ou eu estou sendo honesta e eu estou honrando aquilo que eu sou. Porque muitas vezes a gente começa a vestir muitas máscaras para se encaixar no que o outro espera de nós. Então, esse mês, que a gente possa ser mais autêntico, que a gente possa ser mais a gente mesmo, na medida do possível. Eu sei que existem papéis na sociedade que a gente tem que vestir, que a gente tem que se encaixar, mas esses papéis, eles não podem tirar da gente essa autenticidade genuína de ser quem a gente é, de talvez fazer um pequeno ajuste nesse papel para que ele caiba mais em quem a gente é, para que a gente não precise se anular tanto nas nossas relações para caber no outro. Porque nisso, né, nesse movimento de ir muito para o outro e deixar de ser a gente mesmo, deixar de honrar a nossa essência, a gente pode acabar se perdendo, a gente pode acabar sentindo um desconforto tão grande que a gente começa a culpar o outro. Então percebam nas relações de vocês o quanto a gente culpa o outro esperando que ele mude, esperando que ele seja diferente, haja diferente, pense diferente, porque no fundo a gente mudou tanto para se adaptar a ele que a gente se ressente por ele não fazer o mesmo, por ele não ir nessa direção que a gente vai. Só que na verdade, às vezes é o oposto, às vezes a pessoa também faz a mesma coisa e os dois estão desencaixados. Os dois estão fora do seu lugar inicial, o seu lugar original, digamos assim. E aí a relação começa a desandar. Então começa a perceber nas suas relações quem é você, quem é o outro, qual o seu lugar, qual o seu papel, né? Então, realmente perceber o quanto a gente tende a se importar demais com o que o outro pensa, a gente se importa demais com a vida do outro, né? A gente olha muito mais, às vezes, para a vida do outro, para o que o outro está fazendo, para o que o outro está experienciando, do que para a nossa própria vida. E quando eu falo desse olhar para o eu, a gente precisa pensar que isso não é egoísmo. Egoísmo é pensar apenas em mim. Então eu só penso em mim, tudo tem que ser do meu jeito. Isso é egoísmo. Mas aqui é num sentido de pensar quem eu sou, definir quem eu sou e honrar isso em equilíbrio com aquilo que eu vivo com as outras pessoas. Mas é o eu primeiro, não é o apenas eu. Mas é o eu importo, eu me importo comigo, eu me importo com o que eu sinto, eu me importo com o que eu penso, eu me importo com quem eu sou, porque quem eu sou é o que mais importa. A gente veio para experienciar uma vida única e individual, ela cabe apenas a gente. Ela cabe apenas a gente viver, ela cabe apenas a gente experienciar o que é estar na nossa própria pele. Porque ninguém mais vai poder estar dentro de você, nunca, nunca. Ninguém vai saber o que é ser você. E ser você é algo muito importante. Ser você é algo que faz parte dos mínimos detalhes da vida. É o que faz a vida ser tão colorida, porque cada um tem uma tonalidade diferente. Cada um acrescenta o seu brilho na tela do todo, na tela da vida. E quando a gente fica querendo copiar a cor do outro, a gente quer uma cor que não é nossa. A gente quer, porque a gente olha para esse outro, a gente olha para a cor dele e a gente fala, nossa, a cor dele é tão bonita, porque eu queria ter a cor dele,
E aqui, metaforicamente, tá, gente? Não a cor física, né? Mas eu queria ter o que ele tem. E a gente não valoriza o nosso dom, o nosso potencial. Então, que esse mês a gente possa resgatar isso dentro da gente. Quando a gente perceber que a gente está se comparando, quando a gente perceber que a gente está se diminuindo para caber no outro, que a gente possa parar, respirar e falar: eu me aceito, eu me apoio, eu honro quem eu sou. E começa a pensar em coisas boas sobre você, porque todo mundo tem. Todo mundo tem um lado amoroso, todo mundo tem um lado divertido, todo mundo tem um lado muito genuíno. Algumas pessoas são mais extrovertidas, outras mais introvertidas, e a gente precisa honrar aquilo que a gente está experienciando enquanto ego, enquanto personagem, tá? E aqui ego não no sentido ruim, mas ego no sentido desse personagem humano que a gente é. Porque eu acredito, e eu sei que você que tá aí, por você estar aqui, né, me acompanhando, você também sente isso. Que nós vamos muito além do nosso corpo físico, da nossa identidade. Que nós somos parte, né? Nós fazemos parte, na verdade, de algo muito maior que está contido em tudo. Por mais que a gente veja assim com uma separação, e a gente precisa entender que essa separação é necessária. Às vezes tentar acessar essa frequência do todos somos um mentalmente não vai, porque não é lógico, não é entender, é simplesmente sentir. Só que enquanto esse coletivo, essa energia, digamos, completa em si, a gente escolheu fingir que estava separado e viver essa separação. Então que a gente honre a nossa individualidade enquanto esse indivíduo temporário que a gente é. E que a gente saiba que as nossas relações, elas se constroem muito nesse espelho de quem eu acho que eu sou, do que eu acho que me falta, porque daí eu vou buscar no outro aquilo. Eu vou esperar do outro aquilo que eu acho que eu não tenho, aquilo que eu acho que eu não consigo. E nessas expectativas, nessas projeções, é onde a gente cai em grandes armadilhas. E nesse mês, essa questão do outro, das relações, vai estar muito intenso, vai estar muito forte, porque o outro, ele espelha muita coisa nossa. Aqui a gente está falando de um ciclo libriano/escorpiano, então é muito clara essa questão de espelhar no outro, que é Libra, as nossas sombras, que é Escorpião. E é um trabalho de autoconhecimento dos mais desafiadores. Ele é realmente, vamos pensar se a escola do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, ela tivesse fases, ela fosse como uma universidade, onde a gente tem o primeiro ano, o segundo ano. Quando a gente chega nessa parte das relações e desses espelhamentos, a gente está falando de um dos últimos estágios, de um dos mais desafiadores, que é perceber o quanto o que eu sinto pelo outro, o quanto o que eu penso do outro reflete muito mais de mim do que desse outro. Por mais que a gente veja com clareza quem ele é, eu só consigo enxergá-lo porque existe uma questão minha ali também. Porque a mesma pessoa, ela pode ser amada e odiada por várias pessoas diferentes, e o que define o que eu sinto por alguém? Aquilo que eu tenho dentro de mim, reprimido, consciente, depende muito do nosso nível ali, em relação a cada pessoa com quem a gente se relaciona. Então, aqui, né, fechando essa questão do voltando, né, o mês de outubro, todo ano, ele vai ter essa energia do essa energia da identidade nas nossas relações, porque sempre também vai ser um mês libriano/escorpiano, mas anualmente essa energia muda
e a gente chama daí de mês universal, que é a soma do mês em questão com o ano. E 2022 é um ano 6. E aqui a gente tem 10 mais 6 dá 16, e aí 1 mais 6 vai ser o número 7. Então, outubro, ele tem uma energia universal 7. E qual que é a frequência do número 7? O número 7, ele é um número de introspecção. Ele é um número de autorreflexão. Ele é uma energia muito favorável para estudos de todo tipo, então estudos acadêmicos, superiores, de cursos, tá? Então pode ser um mês bem interessante se você está pensando em estudar, se você gosta de estudar, ou está em dúvida se você faz um curso ou não, uma formação ou não. Eu digo para você que é bem favorável para isso. Mas também é um número que fala desse processo de introspecção. Então, da gente se recolher um pouquinho mais, da gente ficar mais com a gente mesmo, para justamente não correr tanto risco dessas projeções. Para a gente não sair, digamos assim, projetando no outro, descontando no outro todas as nossas frustrações, todas as nossas questões mal resolvidas. E o outro, ele sempre vai ser esse grande espelho. A gente tem uma tendência natural, né? Desde criança, vamos pensar que a gente aprende a se relacionar através desse outro. É a partir do outro que a gente se reconhece enquanto eu. Isso é psicanálise, é o estádio do espelho, né, para Lacan. Então, a criança, ela só reconhece quem ela é quando ela parte desse outro e ela percebe que ela não é esse outro. Quando ela olha no espelho e se reconhece enquanto ser único e individual. Então aqui a gente tende a fazer essas projeções para a gente descobrir quem a gente é. Porque a partir do outro eu sei quem eu não sou. Só que o que acontece, como é um processo inconsciente, a gente para na projeção. Eu projeto e eu não reflito. Este não sou eu, né? E aí eu penso, se eu raciocinar e refletir, se este não sou eu, quem eu sou? Eu não sou esse eu, né? Mas por que eu acho que esse eu, esse outro, na verdade, é assim ou assado? O que me faz vê-lo dessa forma? Então eu sei que são reflexões muito profundas, tá? Hoje eu acho que eu estou pegando bem lá no fundo, porque é uma energia de escorpião aqui. Aqui a gente está falando de um mês onde a gente vai ter um eclipse solar no signo de escorpião no final do mês, no dia 23, se eu não me engano, tá? 23 ou 25, acho que é 25. E esse eclipse, ele vai ativar de uma maneira muito profunda o nosso mundo interno emocional. Por isso a necessidade de introspecção. A gente vai estar, né, principalmente ali na semana do dia 20, é muito importante anotar esses ciclos, né, na verdade, porque o início do mês até o dia 8 ali, vamos colocar do início do mês até o dia 10, a gente vai estar no ciclo ascensional do mês. Então a gente vai estar no momento de mais energia, de mais crescimento, de foco nas ações concretas, de fazer as coisas acontecerem na matéria. Então, se você tem um projeto, se você tem alguma coisa a ser feita concretamente, foca nesse início do mês, porque a energia está bem mais favorável para isso. É como se a gente tivesse com uma roda e a gente tivesse uma descida, então ela vai rolar mais fácil. É uma sensação de menos esforço, digamos assim. Claro que existem sempre alguns ajustes a serem feitos, mas flui com mais facilidade, digamos assim, porque o movimento aponta para isso. Aí, no dia 8, na verdade no dia 9 de outubro, a gente vai ter uma lua cheia no signo de Áries. Vai reforçar muito o que eu comentei aqui dessa busca pela própria identidade, por definir quem eu sou e através dessa definição eu perceber como eu lido com as minhas relações.
porque a gente tem essa interconexão, né, com as pessoas. Até se a gente pensar de uma maneira bem simples assim, o quanto a gente se identifica com certas pessoas e a gente se torna amiga delas, e o quanto a gente ignora outras ou sente uma certa repulsa. O que define isso conscientemente, né? A gente fala, gostei, não gostei, é muito simplista, né, falar dessa forma, mas num campo mais profundo e a nível inconsciente, o que define esse gostar ou não são as energias ali, são as projeções inconscientes que a gente faz. Para algumas pessoas, ou em algumas pessoas, a gente projeta o nosso melhor. A gente projeta a nossa simpatia, a gente projeta a nossa generosidade, a gente projeta o nosso melhor. Todo mundo tem uma parte amorosa, sensível, amigável, e a gente projeta em algumas pessoas com quem a gente tem uma conexão de abertura do nosso campo. Com outras pessoas, a gente vai projetar as nossas dores e insatisfações. Então, aquilo que eu não consigo lidar, aquilo que me incomoda, eu vou projetar em determinadas pessoas onde existe um gancho em relação àquilo, onde existe algo que lembra vagamente ou inconscientemente, seja porque a pessoa também tem aquela questão, enfim, campos inconscientes ali numa linguagem mais profunda e intraduzível, na verdade, e a gente, de certa forma, foge da pessoa, né? Quando tem uma repulsa, a gente foge da pessoa por dificuldade em lidar com esses aspectos dentro da gente, por dificuldade em aceitar essa parte nossa, porque somos todos, digamos assim, como eu posso dizer, esqueci a palavra agora, todos viemos de fábrica, digamos assim, todos temos no nosso sistema todas as sensações, as emoções, porque isso nos faz humanos. Então vamos pensar num carro. Para ele ser um carro, ele tem que ter todos os componentes ali. E para a gente ser humano, a gente tem que ter todos os componentes que faz a gente ser humano. Então todo o leque de emoções, todas as sensações, está tudo disponível. E assim como um botãozinho, a gente vai apertando, a gente vai vivenciando as situações e vai guardando aquelas emoções, sensações, experiências desde a infância. Então, dependendo daquilo que você vivencia com maior ou menor intensidade, vai acumulando dentro de você, vai gravando e depois grava por cima e grava por cima. Então tem algumas sensações que elas são mais reconhecidas pelo nosso sistema. E às vezes são sensações desafiadoras, mas a gente está acostumado com elas. Então, se você nasceu numa família que tem uma tendência mais à violência verbal ou física, aquilo vai fazer com que você, por mais desafiador que seja, por mais que machuque, né, no nível do sentir, aquilo se torna conhecido para você. Aquilo se torna, como eu posso dizer, comum, aquilo se torna até mesmo banal. E aí você vai para a vida com aquela gravação inerente. E aí você vai, seja repelir situações, pessoas assim, e você vai sempre acabar fugindo, mas de certa forma atraindo, seja você vai se tornar essa pessoa. Seja porque você inconscientemente acha natural ou porque você aceita ou aceitou em algum momento que é assim. E isso para todos os padrões, para todas as questões da nossa vida. Se a gente aprendesse a mergulhar no nosso inconsciente, a investigar o nível inconsciente, das questões que a gente vive, das dificuldades que a gente iria passo a passo se libertando de cada pequena amarra que a gente tem. Eu digo isso por experiência própria,
de alguém que tem um background, né, digamos assim, um panorama lá atrás, né, do passado, da infância, bastante distorcido, desafiador, mas existe dentro de mim uma busca muito grande por autodesenvolvimento. E é por isso que eu tô aqui hoje, né, falando com vocês, por ser essa buscadora e poder transmitir para vocês aquilo que eu sinto, aquilo que eu estudei, aquilo que eu vivenciei. E eu sei, né, o quanto esse trabalho interno, ele é valioso e ele tem resultados práticos. Por mais que às vezes o que eu fale seja muito metafísico, seja muito para uma pessoa que chega aqui, né, que cai nesse vídeo aleatoriamente, pode me achar um pouco poliana demais, né, um pouco idealista, né, às vezes até um pouco fora da realidade. Na verdade, eu sinto e eu sei que essa realidade espiritual, metafísica, além da realidade física que a gente vive, é o nosso estado natural de ser. E quanto mais a gente vai nesse sentido, sem deixar de lado o material, porque o maior erro que a gente comete quando a gente se abre para o autoconhecimento é polarizar, então negar um em detrimento de outro, né? Ou na verdade escolher um em detrimento de outro, negando, né, uma coisa que a gente precisa também, porque a gente está aqui para experienciar a matéria, mas é importante reforçar a necessidade desse trabalho interno. Esse mês vai estar muito forte para isso. Observe sempre tudo o que acontece, porque quanto mais leve você está internamente, quanto mais você trabalha as suas questões inconscientes, menos as coisas te afetam. Não é que elas parem de acontecer, mas elas simplesmente diminuem a intensidade com que elas afetam você. Não importa muito o mundo externo, mas importa mais a maneira como você lida com ele. E a maneira como você lida com ele é, na verdade, a maneira como você lida com você mesmo, com você mesma, com o seu mundo interno, com as suas amarguras, com as suas alegrias, com aquilo que está escondido dentro de você, digamos assim, tá? Então, com essa energia do mês 7, da introspecção, dessa busca pela verdade interior, que vai muito além da verdade exterior, daquilo que as pessoas acreditam, você precisa entender, buscar aquilo que é verdade para você, porque aquilo que é verdade para você define a sua realidade. Por mais que as pessoas não concordem, por mais que às vezes você descubra lá na frente que a sua verdade mudou, que aquela verdade que você tinha não faz mais sentido e que agora ela se transforma em outra, porque a verdade com V minúsculo, digamos assim, a nossa verdade, ela é muito limitada pelos nossos 5 sentidos, pelas nossas experiências. Uma pessoa que mora no Brasil e uma pessoa que mora no Nepal, elas têm verdades diferentes sobre a vida, porque é o viés daquilo que elas estão vivenciando. Só que a gente precisa, de certa forma, sim, honrar a nossa verdade, por mais que ela seja moldável, maleável e se transforme durante a nossa vida, porque pelo menos é aquilo que eu acredito. E aquilo que eu acredito, se a gente não se apegar, tende a mudar, porque evolui conforme a gente vai evoluindo também. Não sei se está fazendo sentido aí para vocês, estou entrando num fluxo aqui de ideias, né, que me vem, e tudo isso apenas, né, olhando para algumas datas do mês. Então, como eu estava dizendo, a questão do ciclo ascendente, chegando lá no dia 9, vai ser esse momento de intensidade,
tá? Anotem essa data lá pelo dia 8, dia 9, o fim de semana do dia 8 do dia 9, pode ser bastante intenso, pode ser bastante imprevisível, pode trazer alguns conflitos se a gente não souber lidar com a nossa própria agressividade. Se a gente engole muito, se a gente não consegue expressar o que a gente sente, o que a gente pensa, os nossos desconfortos e principalmente aquilo que a gente não aceita, mas a gente finge que aceita, em algum momento isso explode. Em algum momento isso vem à tona de uma maneira bastante distorcida e acumulada, porque a gente foi guardando, 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 e assim como o vulcão entra em erupção, a gente também explode toda essa lava, esse fogo que a gente guardou. Muitas vezes, inclusive essa repressão da nossa raiva, da nossa pulsão de movimento, que é a raiva, porque ela faz a gente se movimentar, ela é uma energia de, como eu posso dizer, de impulso, né? Ela faz a gente agir de uma maneira incisiva, digamos assim. O fato da gente reprimir, 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 é o que está relacionado com o excesso de cansaço que a gente sente, com a falta de iniciativa, a falta de vontade de agir, porque a gente está reprimindo a nossa força de vida, a gente está reprimindo aquilo que nos movimenta. A energia, quando a gente fica reprimindo, né, a energia de ação, de movimento, que quando acumulada se torna raiva, se torna irritação, na verdade a irritação e a raiva, ela é a movimentação dessa energia tentando escapar, tentando encontrar uma via que faça ela ser colocada para fora, porque dentro da gente ela não serve para nada. Ela só serve para nos causar danos internos, digamos assim. E aí, quando ela vem para fora de uma maneira desmedida, descontrolada, ela acaba afetando as nossas relações, ela acaba afetando o nosso padrão de vibração e ela acaba se esvaindo. Então, da mesma maneira que ela vem, a gente volta para aquele estado de inércia, a gente volta para aquele estado de não conseguir agir em relação à nossa vida. Então percebe se você vem sentindo esse excesso de cansaço, esse excesso de desânimo, de uma maneira geral, tá, gente? Não é assim, hoje eu tô assim, uma semana eu fico assim, porque tem muito a ver também com os ciclos, tá? Às vezes a gente força a ter energia quando o ciclo, ele tá voltando a gente para dentro, para o recolhimento. Se a gente tenta ser linear, se a gente tenta manter sempre a mesma frequência, a mesma energia, então a gente não percebe que a gente oscila, a gente acaba primeiro se desalinhando dos ciclos, mas segundo sofrendo com isso, porque a gente se exige demais quando não é o momento de agir. E aí a gente acaba, enfim, né, entrando nesse movimento de inércia também. Mas fora esses ciclos, assim, essas fases, digamos assim, que a gente tem, dias, às vezes uma semana, no mês, que a gente se sente mais sem energia, se a sua vida está assim de uma maneira geral, há bastante tempo, pode ter a ver com esse movimento. Percebe se você não é uma pessoa que engole muito, que engole os sentimentos, que engole algo que te incomoda, que engole alguma coisa que te disseram e você sentiu vontade de revidar, mas não teve coragem. E aqui não é no sentido assim de agressão, não é no sentido de falta de respeito. A gente polariza demais, porque a gente vai ou do não responder, ou do deixar que aquilo te machuque e engolir, para falta de respeito e para o ataque. Não existe meio termo, né? Não existe esse educadamente, polidamente. A gente não foi ensinado a lidar com as nossas emoções. Então, ou a gente reprime, ou a gente estoura. Ou a gente guarda e vai acumulando e se tornando doenças, inclusive, ou a gente é uma metralhadora ambulante que fica
simplesmente estourando, né? Ou jogando para as pessoas as nossas verdades e querendo impô-las para os outros. Então, a gente precisa, nesse mês, buscar esse equilíbrio. O equilíbrio é uma das palavras-chave desse mês, porque a gente tende a oscilar muito. E quando a gente está inconsciente, a gente não percebe essa polarização. A gente não percebe quando a gente passa de uma ponta para outra. A gente simplesmente é como uma bolinha sendo jogada de lá para cá. A gente não deixa que conscientemente a gente perceba de que lado eu quero estar. Eu quero estar mais para cá ou eu quero estar mais para lá. Para quem não sabe, né, eu moro aqui na Europa, na França, já faz 6 anos. E uma coisa que eu gosto dos europeus, de uma maneira geral, que no começo incomoda muito os brasileiros, né, e eu me incluo aqui, é que eles são muito diretos e muito sinceros. Então, quando alguma coisa incomoda, eles vão e falam. E eles não falam de uma maneira grossa, eles falam normal. E eles estão apenas falando, é um fato, é um incômodo, é alguma coisa que enfim, estava ali e eles expõem. E no começo a gente, e aqui vem também esse aspecto cultural, porque no começo a gente que está acostumado a engolir, a achar que tem que aceitar tudo, a fazer sempre o simpático, o diplomático, a gente se ofende. Então a gente acha que é um ataque pessoal, porque é isso que acontece com a gente aí no Brasil, né? A gente tem essa tendência a achar que você não pode falar nada e levar tudo para o pessoal. Isso é uma característica nossa enquanto cultura. E aí, no começo, a gente acha que a pessoa é grossa aqui, né? Que a pessoa é grossa, que a pessoa não gosta da gente, e não é nada disso. É simplesmente uma maneira de expressar aquilo que incomoda, aquilo que ela acha, aquilo que ela sente, sem muitos meandros, digamos assim. E aí a gente aprende primeiro, cria uma casca, né, ela só falou porque eu entendi, ela não gostou e tá tudo certo, ou é assim, é assado. Então você aprende a lidar e você cria essa casca, né, como eu posso dizer, você se acostuma com isso e não liga tanto mais, e você aprende a ser um pouquinho mais assim. E eu acho que o que a gente precisa, né, enquanto brasileiro, é sair um pouco dessa energia, dessa tendência mais dolorida, né, de achar que tudo é pessoal. Por isso que a gente engole tanto, porque a gente não consegue ser sincero sem se sentir ofendido. A gente não consegue ser sincero sem ofender. E a gente não consegue ser sincero, que as pessoas sejam sinceras com a gente sem se sentir ofendido. E a gente precisa aprender isso. Não tem coisa melhor do que você estar com alguém, se relacionar com alguém com quem a gente pode expressar algum incômodo, alguma insatisfação e a pessoa não se ofender com a gente por isso. E da mesma forma, alguém poder falar alguma coisa para você com jeito, com respeito, e você não se ofender com ela e virar a cara para ela para sempre. Então, que a gente aprenda principalmente a crescer nas nossas relações, porque existe muita infantilidade, existe muita falta de inteligência emocional, porque a gente não foi ensinado. Não é culpa nossa, não é que a gente é assim porque a gente é assim. A gente foi ensinado a ser assim. Na verdade, a gente não foi nem ensinado, a gente modelou pessoas do nosso entorno que eram assim porque os antepassados deles eram assim e assim consecutivamente até chegar na gente, né? E até remontar enfim, gerações passadas, tá? E como que a gente quebra esse ciclo? Com consciência, com como posso dizer, essa sensação de perceber que algo não vai bem, que tem alguma coisa ali que não tá legal. Por quê? Porque as suas relações, elas espelham essa distorção.
Se você tende a ser uma pessoa que tem muitos conflitos nas relações, tende a ser uma pessoa que se sente geralmente vítima das pessoas, ou se ofende com facilidade, rompe com facilidade, a gente não leva as nossas relações mais a sério. Tem um filósofo, né, um sociólogo, na verdade, que se chama Bauman, e ele fala dessa sociedade líquida, onde as relações elas são muito fluidas, né? Não existe laço, não existe concretude, digamos assim, não é uma construção, é alguma coisa que se molda, mas que em algum momento também solta e segue, né? E claro, durante a vida a gente vai ter relações assim, a gente vai ter trocas mais superficiais, mas que a gente não permita que a nossa vida se torne superficial, que a gente não se aprofunde nas nossas relações, porque a gente tem medo de mergulhar na gente mesmo. Porque a gente tem tantas questões mal resolvidas e a gente sabe que a gente projeta inconscientemente, o nosso campo sabe que aquilo é uma projeção, que ele foge das relações, ele foge dos laços afetivos, porque isso indica ter que olhar para si mesmo. Então é muito fácil romper com as pessoas quando elas incomodam do que acessar essa energia da sinceridade para fazer os ajustes necessários. E aqui eu estou falando no nível de relações íntimas, porque nas amizades é muito mais fácil, né? Você simplesmente seguir em frente até você encontrar uma pessoa parecida, em que vai repetir o mesmo padrão e você vai trocando até você cansar ou não. Então você foge a vida toda. Já nas nossas relações íntimas, a gente não consegue fazer essa fuga com tanta facilidade. Então é onde acontecem os maiores entraves. E nesse mês as coisas vão ficar mais intensas, as coisas vão ficar mais claras, as coisas elas vão de fato mostrar o que são. E principalmente mostrar quem nós somos. Porque sempre se trata da gente, sempre se trata da gente. O mundo é uma projeção interna. O mundo, ele é, na minha concepção, uma grande realidade virtual, em que a gente projeta aquilo que a gente tem dentro, aquilo que a gente tem consciência ou não, mas que existe dentro da gente. Como se a vida fosse uma tela em branco e as cores que ela tem é a gente que pinta, é a gente que escolhe. É a gente que, de certa forma, já viu aquela cor e gostou, ou não viu, ou já viu aquela cor e não gostou, mas colocou mesmo assim, porque achou que não tinha outra. E assim a gente vai criando o nosso quadro da vida. A gente vai pintando a vida das cores que a gente deseja ou não, né? Às vezes a gente não deseja aquela cor, não gosta dela, mas tá lá, né? Quantas coisas a gente aceita sem gostar? Quantas coisas a gente aceita sem achar que é válido pra gente. Então, todas essas reflexões, né, eu sei que são várias, mas elas estão permeando todo esse mês. Eu tô falando hoje, talvez, acho que menos astrologicamente e mais reflexivamente, mas todas essas reflexões que eu fiz, elas estão relacionadas para esse mês. É esse momento que a gente está vivendo. É o momento de perceber quem a gente é de verdade e perceber as projeções que a gente faz nas nossas relações, tá? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Lá pelo dia 12 desse mês, a gente vai ter um aspecto do Sol com Saturno. E é um aspecto positivo que fala de um movimento de longo prazo. Então, a gente vai estar sendo convidado a pensar no que a gente quer daqui para frente. Mais uma vez, tomando consciência. Então, quanto maior a nossa consciência
de quem a gente é, da nossa vida, dos nossos gostos pessoais, dos nossos objetivos, mas a vida ela espelha isso. Então a gente cria conscientemente ou inconscientemente a nossa realidade. E quanto mais consciente, mais alinhada com o que a gente quer, com o que a gente quer, ela se torna. Quando não é consciente, também está alinhado, mas muitas vezes está alinhado com o que a gente não quer, porque a gente foca tanto nisso que a gente acaba criando com mais facilidade. Percebe se no seu dia você foca mais nas coisas legais, boas que você quer, que você agradece por existir, ou se você foca mais no que não dá certo, no que não está fluindo, no que você não gosta, tanto em relações quanto em acontecimentos. É uma tendência no nosso cérebro sempre agir da maneira como a gente age na maior parte do tempo. Então ele segue o mesmo caminho neural. E se o seu caminho neural está viciado em problema, em reclamação, em desafios, tem pessoas que acham que a vida só vale a pena quando é difícil, que a vida só vale a pena, ou seja, que só vale a pena ela conseguir algo se for através do desafio. Quando é fácil demais, a pessoa não quer, a pessoa não aceita, não valida. Então, olha quantos caminhos a gente segue para viver a nossa vida. Outras pessoas não têm consciência disso, mas aí elas reclamam que está difícil, elas reclamam que não tá fácil, não tá legal, não tá do jeito que elas querem, mas inconscientemente é a única forma que elas acreditam que a vida pode ser. Então tem muitas questões por trás disso, tem muitas coisas mais intrincadas do que a gente imagina. Deixa eu voltar aqui, ver o que vocês estão falando. Tá, eu vou falar do eclipse sim. Então aqui, eu tô falando do dia 12, né? Então desses processos de longo prazo. E outra data interessante é dia 22 de outubro, se vocês puderem anotar, porque o Sol vai encontrar Vênus no signo de Libra. Vênus rege Libra, a gente tá Vênus rege Libra, e a gente tá com o Sol ali também, trazendo esse movimento de equilíbrio entre as polaridades. Então promete ser um dia, seja benéfico, favorável, de beleza, de harmonia, seja de uma situação desafiadora que pede que você acesse isso. Então, teoricamente, é um dia muito bom, é um dia muito benéfico, é um dia de muita beleza, harmonia, ou de uma situação que vai fazer você perceber, tá, aqui eu tô precisando de beleza e harmonia, aqui eu tô precisando do equilíbrio. E o céu, ele está favorecendo isso, ele está ajudando quem quer buscar isso. Enquanto você quiser buscar o conflito, a luta, pelo poder ou pela verdade ou por ter razão, você vai atrair pessoas e situações que vão trazer isso para você. Ou se você acredita que a vida só pode ser assim. Mas quando você decide pelo bom, pelo belo, pelo caminho do meio, pela sensação de paz interior e pela alegria de estar vivo, né? Então aproveitar as coisas boas da vida e não só sofrer, não só sobreviver. Quando você decide isso de verdade, com todas as suas forças, é quando a magia começa a acontecer. É quando a vida começa a provar para você que você está certo nisso, que é possível, que é real. E aí as situações, elas começam a se desvelar nesse sentido. As pessoas que aparecem, as situações que acontecem, elas sempre vão te provar isso. Mas tudo parte de uma decisão. Enquanto a gente acreditar que a vida é um conflito, que a vida é uma luta, que a vida é isso mesmo, que as pessoas são XYZ, é essa realidade que você vai viver. Então, clareza, consciência é o que eu proponho para vocês cada vez mais.
em relação àquilo que vocês realmente desejam. Porque daí o nosso cérebro, ele muda o foco. Ele passa a buscar, pelo viés de confirmação, mais daquilo que a gente tem consciência de ser, de querer, de buscar, de fazer, tá? Então, também é um exercício muito válido que passa muito pela nossa consciência, sempre, tá? Então, dia 22 é um dia interessante. Aí, dia 25, né, tô fazendo aqui pelos dias, a gente vai ter o eclipse. Todo mundo vai sentir, tá? Então aqui eu não faço previsão para signos, porque é muito particular, depende muito do mapa. Então nem todos os escorpianos sentem da mesma forma, porque depende da sua data de aniversário. Então quem faz aniversário dia 25 vai sentir com certeza mais do que alguém que faz dia 15 de novembro, né? Um escorpiano. Mas, de maneira geral, todos vamos sentir essa energia. Vai ser um dia bastante intenso, uma semana bastante intensa, que vai pedir, sobretudo, desapego. Desapego porque algo precisa morrer para que algo possa renascer. Eu volto lá no início, que eu falei do zero, que eu falei do recomeço, que eu falei desse ciclo de início, meio e fim, onde o fim ele já se liga no novo recomeço. A gente foca no fim, a gente se apega ao que está acabando e a gente não se abre para as infinitas possibilidades de novas relações, situações, oportunidades que tem, e a gente acaba fechando a porta para isso. Então é como se sempre o universo quisesse entregar para a gente coisas novas, novas experiências, para a gente ter a oportunidade de viver uma vida, na verdade de viver várias vidas em uma, porque a gente tem essa oportunidade. A gente pode ser um só, mas se você parar para pensar quem você era 10 anos atrás, pode ter certeza, eu tenho certeza que a sensação é que não era você hoje. Como se você fosse durante a sua vida, e quanto mais velho a gente fica, mais a gente percebe isso, várias pessoas vivendo a mesma vida. Porque em cada fase você vai ter uma experiência, em cada fase você vai ter uma mentalidade, em cada fase você vai estar num lugar de amadurecimento, digamos assim. Então a gente nunca é o mesmo, a gente muda durante a vida, tá? E esse movimento, né, do dia 25, final do mês, vai pedir bastante transformação pra gente, que a gente mude, que a gente melhore, que a gente se transforme. Então transformar quer dizer mudar de forma, que a gente mude de forma várias vezes durante a vida, e esse é um dos momentos que a vida pede pra gente mudar de forma, que ela pede pra gente perceber que existem N situações disponíveis pra gente, mas a gente mantém a porta fechada, porque a gente acha que só uma situação, só uma determinada questão é válida para nós. E a gente não percebe quantas outras estão disponíveis, muito melhores talvez, e a gente não quer aceitar, porque a gente foca no que está morrendo, no que está acabando, e a gente não se abre para os infinitos novos que existem para nós. Então, em relação ao eclipse, eu acho que é essa energia. Então o final do mês está bem intenso, tá? Ele vai estar realmente pedindo pra gente desapego, transformações, curas, processos emocionais bastante intensos. Isso pode ter relação com um sentimento interno ou com questões externas que vão cutucar o que está dentro da gente. Então o que acontece é porque tinha que acontecer para ativar na gente isso. E aí eu gosto de falar, né, porque dia 25 vai ter o primeiro eclipse, e depois, se eu não me engano, no dia 8 de novembro vai ter o segundo. Do dia 25 de outubro ao dia 8 de novembro, a gente vai estar numa janela entre eclipses. Esses dias vão ser extremamente decisivos para a gente, vão ser dias de maior cuidado,
vão ser dias de maior intensidade emocional, vão ser dias para a gente observar mais o que nos acontece, porque tudo vai ter relação com aquilo que a gente precisa mudar e transformar dentro e fora de nós, tá? Então, o convite que eu faço, né, para esse mês, para a gente já ir encerrando, é focar mais em você e menos no outro. Focar mais no seu processo e menos no processo do outro. É como se tivesse cada um num degrauzinho de uma escada. E a gente tá lá em cima às vezes e a gente vira de costas para o que a gente está subindo e fica olhando para quem está lá embaixo e se comparando. Então a gente acha que tá todo mundo no mesmo degrau, mas não tá. Então que a gente não espere das pessoas que estão num degrau abaixo a mesma atitude, a mesma maneira de ver as coisas, o mesmo nível de consciência que a gente no nosso. Não é que a gente está no melhor, né? Mas a gente está um pouquinho à frente, digamos assim. Só que à frente da gente também tem outras pessoas. E que a gente respeite o lugar de cada um, né? O processo de cada um, a escadinha ali de cada um, né? O degrau da escada em que todos nós estamos em direção à nossa evolução, tá bom? Então, eu acho que é isso que eu tinha para trazer esse mês. Para fechar, antes de fazer a meditação, eu quero fazer um convite muito especial para vocês, que é para participar da aula de astrologia que eu vou dar no sábado que vem, às 14h, onde eu vou falar justamente desse uso da astrologia, como que a gente pode usar os conhecimentos astrológicos, ou seja, do céu, como que a gente pode fazer esse espelhamento. Então, da mesma forma que a gente projeta nas pessoas, existe uma projeção no céu. E essa projeção, ela ajuda a gente a se entender melhor. Ela ajuda a gente a encontrar o nosso caminho de volta para casa, a ser realmente um guia, uma bússola para a nossa evolução. Porque quanto mais consciência a gente tem de quem a gente é, e esses conhecimentos, eles ajudam muito a gente a descobrir, a definir com mais facilidade e talvez mais velocidade também. Quando a gente faz esse espelhamento, a gente olha para dentro e a gente se vê muito mais parecido com as estrelas do que a gente imagina. Então, eu queria convidar vocês para fazer parte dessa aula, né, inaugural, na verdade, do meu curso avançado de astrologia. Para quem tem interesse em aprender astrologia avançada comigo, quem já tem aquela base, né, dos signos, planetas, casas, um pouco de aspectos e quiser se aprofundar no curso avançado, eu vou falar mais sobre trânsitos, né, como a gente fazer previsões. Eu vou falar mais sobre revolução solar, como a gente fazer a leitura do nosso mapa anual. Eu vou falar sobre astrocartografia, que é um tema bastante pedido, como a gente entender como os lugares no mundo fazem com que a gente tenha uma experiência diferente de vida e acesse partes nossas que a gente não acessaria em outros lugares. E também vou falar sobre sinastria, então como que a gente vê essa interconexão, essa inter-relação entre os mapas de duas pessoas, afetivamente ou não, a gente pode fazer para qualquer pessoa. Então esse é um apanhado bem geral do que vai ter no curso, mas eu também vou abrir vagas para o meu curso básico, então quem quer começar do zero, está super empolgado para aprender sobre isso, a parte avançada, mas não tem a base, eu também vou estar oferecendo junto. Então, eu convido você a participar dessa aula. Vou deixar o link aqui nos stories e também para quem está no YouTube assistindo a reprise, vai estar na descrição do vídeo. Para quem está no Instagram, está lá na minha bio, no meu perfil, está lá o link para se inscrever na aula. Quem tiver nessa lista de interesse vai receber um desconto mega especial para se inscrever no curso. E eu acho que é isso que eu tenho como recadinho. Antes de fazer a meditação, eu tirei uma cartinha para o mês, né, para fazer essa leitura da energia. E na verdade pulou do tarô, e quando cai uma cartinha eu vejo como a carta, né, que precisa sair, digamos assim, e saiu essa carta aqui, Vidas Passadas.
E aqui a gente pode perceber muito do que eu já trouxe para vocês em relação a questões que fogem do nosso controle e que fogem do momento atual. Apesar da carta ser vidas passadas, eu vejo, sim, claro, uma influência de outras experiências que a gente viveu e ainda está vivendo em realidades paralelas, que é o que eu acredito, mas eu sinto muito mais uma questão de genealogia, da nossa árvore genealógica, o quanto a gente está intrincado com o campo familiar. Pode parar para perceber como na nossa família tem pessoas muito parecidas. Tem um sobrinho que é a cara da tia, ou igualzinho a tia no jeito, né? Eu vejo meu sobrinho, por exemplo, ele tem muitas coisas parecidas comigo, parecidas com meu irmão, parecidas com um traço familiar recorrente. Então, se a gente observa traços físicos e psicológicos com muita clareza, imagine o que está no nível inconsciente. Imagina as dores, as delícias também desse seio familiar e o que ele carrega de geração em geração. Existe uma área, né, da genética que se chama epigenética, que fala justamente dessa carga que passa, né, pelo DNA, de DNA para DNA, que não é só física, que carrega também histórias, que carrega, assim como um pendrive, a gente contém informação no nosso gene, a gente contém informação no nosso DNA, e essa informação ela vai sendo passada, né? Então que esse mês você possa investigar melhor o que está por trás daquilo que acontece, o que está na base, o que está na origem. Eu recomendo muito constelação familiar para quem puder se dispor a isso, para quem puder investir nisso. Eu recomendo muito o trabalho da Adri Constela, é só colocar lá @Adri Constela no Instagram, vocês vão achar ela. Ela é maravilhosa, ela é muito profissional, recomendo de verdade o trabalho dela. Mas também através da terapia, através da autoconsciência, aquilo que você sentir que a sua intuição disser, mas que a gente possa sempre estar buscando essa melhora, essa cura, sem cair na neura, no entanto, tá? Porque a gente entra numa fase também que acha que tá tudo errado, que a gente tem que buscar, e a sensação é que não sai do lugar. Quando a gente aceita a nossa história, a nossa situação, o nosso aqui e o agora, fica muito mais fácil da gente fazer esse movimento de melhora, de mudança, e essa busca ela se torna mais leve, porque ela não vem dessa obrigação de ter que estar sempre fazendo, mudando, buscando. Não é buscar uma coisa que eu não tenho. É simplesmente aceitar o que eu já tenho, quem eu já sou e saber que existe outras possibilidades, mas que isso não significa que eu nego o que eu tenho hoje, tá? Isso é uma maneira de mudar muito mais tranquila. E aí, né, essa cartinha caiu, eu acho que ela é bem escorpiana, né? Ela é toda escura e tem essas pessoas, né, na carta. E só que eu decidi tirar um conselho para o mês, tá? E a cartinha que saiu foi essa daqui, Espírito Brincalhão. Então que a gente possa nesse mês levar as coisas menos a sério, porque o tom ele tá bem sóbrio, tá? O tom ele realmente tá bem intenso, ele tá bem profundo, mas que a gente possa também se lembrar de brincar, de levar as coisas menos a sério, de acessar talvez a nossa criança interior, de fazer mais coisas que a gente gosta e não ficar só nesse peso, não ficar só nessa dor, não ficar só naquilo que incomoda, tá bom? Então era isso que eu tinha para trazer para esse mês. Vou amar saber os comentários de vocês aí, se vocês puderem me contar se fez sentido, se, enfim, se casou com alguma coisa que você está vivendo, se ressoou com o seu momento ou se ajudou de alguma forma. Às vezes uma frase que eu falei, uma informação que eu trouxe, se tocou aí, eu já vou estar feliz e sabendo que eu estou realizando a minha missão, tá bom? Então agora eu vou começar a meditação, eu só vou ajeitar aqui as coisas. Quem puder ficar, eu agradeço. Quem quiser fazer ao vivo comigo, eu vou fazer uma meditação bem intuitiva. Eu não pensei muito em tema,
Mas eu sinto que a gente precisa nesse momento, aprender a soltar. Então, talvez uma meditação de desapego, de autoaceitação, ou de aceitação de alguma situação. Eu sinto que vai ser mais ou menos por aí, tá bom? Então, quem puder ficar, eu agradeço. Quem não puder, depois vai ficar disponível, tá? E aí a gente pode começar a relaxar. Se vocês puderem encontrar um lugar que vocês possam estar tranquilos, tranquilas, pra gente fazer essa meditação. Faz tempo que eu não faço, né? Mas esse mês eu senti que a gente estava precisando para assentar um pouco a energia, que está bem intensa, né? Então, eu vou pedir para você fechar o seu olho agora. Feche seus olhos e respire profundamente agora. Respire e comece a fazer uma conexão profunda, consciente, com a sua respiração. Mais uma vez, respire. E conforme você vai respirando, você vai sentindo o seu corpo relaxando, se ajustando, soltando as tensões e ficando totalmente entregue ao momento presente. Respire mais uma vez e sinta que a cada respiração você vai trazendo o seu campo de volta para você. Imagine essa bola de luz estendida por muitos e muitos quilômetros, voltando, voltando, sendo recolhida e vai ficando agora apenas ao redor do seu corpo. E conforme você faz isso, você vai deixando as preocupações, os acontecimentos externos, tudo isso você vai deixando de lado. E você vai focando e se concentrando apenas na sua respiração, no som da minha voz e no momento presente. Respire. E agora eu quero que você imagine, que você se conecte com alguma situação desafiadora, complexa, de apego que você esteja vivendo. Alguma situação ou alguma sensação de que você está amarrado ou amarrada, que você simplesmente não consegue se soltar e se libertar. Pode ser que não exista nenhuma situação específica, mas que você se sinta presa ou preso de alguma forma. Pode ser que seja algo que você já sabe que não faz mais sentido para você, mas que inconscientemente você insiste em manter. Você não consegue soltar, desapegar e seguir em frente. Foque nessa situação,
essa sensação. E imagine agora que um laço invisível, inconsciente, que te conecta com ela, com essa situação, com essa sensação, que esse laço se desfaz, se dissolve numa luz brilhante. E imagine que todo medo de perder, que todo e qualquer apego inconsciente que remonte a questões do seu sistema familiar ou a questões desconhecidas que impedem você de soltar. Imagine que todas essas questões e sensações se dissolvem também. Que aquilo que de maneira inconsciente te une a essa questão, a essa situação, vai sendo liberado, curado, transmutado e se dissolve nessa luz. E imagine que conforme você vai fazendo esse processo, essa visualização, você vai se sentindo mais leve, você vai se sentindo em paz, você vai se sentindo mais alinhado, alinhada a quem você é de verdade, pois não existem mais amarras impedindo você de acessar o seu ser. Respire. E eu quero que você repita mentalmente, depois de mim, as seguintes frases: eu solto, eu deixo ir, eu me desapego de tudo que já não serve mais para mim. Eu solto, eu deixo ir, eu me desapego de tudo que não faz mais bem para mim. Eu aceito, eu aceito, eu aceito a situação como foi. Eu aceito o que eu estou sentindo e eu faço as pazes comigo. Eu me amo e eu me aceito incondicionalmente. Eu me apoio e eu me respeito. Eu estou do meu lado para o que der e vier. Eu sou luz e eu estou livre. Respire. Imagine que à sua frente agora um grande círculo de luz começa a girar na forma de um zero, de um grande círculo do seu tamanho na sua frente, que abre um portal. E você se sente chamado a passar por esse portal,
que é um portal de recomeço, um portal para um novo início, para uma nova sensação diante da vida. E a partir do momento que você passar por esse portal, pode ter certeza que algo novo virá. E que você vai estar preparado e preparada para ele. Atravesse agora esse portal e saia do outro lado, imaginando uma situação que você deseja viver. Algo novo ou algo pacífico, uma situação de paz, um estado de profunda conexão, aceitação. E abra os seus braços para receber isso. Abra de verdade e sinta isso chegando até você. Com muita gratidão, com muita alegria e com confiança, você vai baixando os seus braços e vai seguindo em paz a sua vida, sabendo que no momento adequado isso vai chegar até você. E que toda e qualquer situação desafiadora que você estava vivendo ficou no passado. E você está livre a partir de agora. Respire. E comece a voltar a sua atenção para o seu corpo, para o momento presente, para o som da minha voz. E comece lentamente a voltar a sua atenção para o seu corpo. Vai movimentando os dedos das mãos, dos pés. Movimentando os seus braços, suas pernas. Seu pescoço. E quando sentir, pode abrir os olhos e pode voltar para o momento presente. Tendo a certeza de que está feito. Tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Como é que vocês receberam essa energia? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham um mês maravilhoso, que vocês tenham recebido essa energia para vocês poderem erguer um pouquinho o nível de energia de vocês, para terem um mês mais tranquilo e mais consciente, tá bom? Então eu reitero o convite da aula no sábado, vai ser um prazer ter vocês comigo lá. Eu vou falar bastante coisas práticas, gerais, eu não preciso saber nada de astrologia, eu só vou usar esse conhecimento como uma bússola mesmo, para poder fazer a gente ter cada vez mais consciência. Hoje essa palavra ela tá bem forte, porque é isso geralmente que eu quero passar para vocês. Eu acho que quanto mais consciência, mais a nossa vida flui, mais as coisas ficam mais leves e mais fáceis. Então, opa, o sininho quis tocar sozinho.
Então eu agradeço de verdade a presença de vocês aqui, quem assistir depois também, um beijo para todo mundo e a gente vai se falando, a gente segue juntos e juntas aqui, tá bom? Então um beijo no coração e a gente segue juntos. Até mais. Tchau, tchau.